Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nesse canal, mais um encontro aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem e preparados para a aula de hoje, porque nós vamos mostrar aqui nessa aula os primeiros passos para modelagens de drenagem dentro do swing, tá? Então, você que não entende o que é swing, nunca modelou nada, fica com a gente que você vai entender todo esse contexto e vai saber quais são os primeiros passos que você tem que dar para você desenvolver modelos de sistema de drenagem dentro do swing. Beleza? Então, pessoal, olha só, eu queria já, logo no início aqui, colocar para vocês para quem é essa aula de hoje. Tá? Essa aula de hoje que nós estamos fazendo aqui para vocês é para você que teve dificuldades aí na área de drenagem, é para você que talvez não tenha tido uma boa base de drenagem na sua graduação, na sua faculdade, e hoje atua no mercado e sente muita falta, muita carência aí de materiais para a área de drenagem. Não tem muito material, o que tem não tem uma linguagem didática, o que tem também não é tão prático, então esse conteúdo ele é para você, tá? Então aqui nós colocamos uma linguagem brutalmente didática para você aprender ou você aprender, ok? Para você que quer ingressar no mercado de drenagem também, né? Tá vindo aí vários investimentos nessa área, a quantidade de problemas crônicos que nós temos no país para resolver, essa aula também é para você, porque aqui você vai aprender uma habilidade que pode te render aí dezenas de milhares de reais via consultoria, via projetos e tudo mais, ok? Então, obviamente, essas áreas que nós atuamos, né, envolvem muita engenharia, então nós falamos muito com engenheiros civis, né, engenheiros ambientais, engenheiros hídricos, engenheiros agrônomos, engenheiros sanitaristas, né? Então, toda essa classe de engenharia que cruza com a drenagem, arquitetos também técnicos, talvez você que ainda está se formando, que é estudante, tenha certeza que isso daqui, muito provavelmente você não vai ver na sua graduação, mas você vai ver de forma gratuita aqui com a gente. Ok? Queria me apresentar para vocês também. Eu sou José Costa, engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo no mercado já há 14 anos, né, sempre atuando aí com drenagem, hidrologia, hidráulica, modelagens e por aí vai. E nesses últimos 3 anos, eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais. Então, criamos nossos canais, começamos a fazer aula, apostila, PDF, mini cursos gratuitos, eventos presenciais. Hoje nós temos uma gama de treinamentos completos, nós temos uma plataforma com todos os treinamentos, né, com a nossa capacitação, nós temos a nossa pós-graduação voltada aí para a drenagem também. Então, diversas ações aí para fomentar essa área da drenagem, que ela é imprescindível, né, no nosso território nacional e que nós temos poucos profissionais capacitados, tá? Inclusive, fica um convite aqui para você. Se você quer se tornar um especialista aí na área de drenagem, nós deixamos aqui na descrição um link onde você pode entrar nesse link, se cadastrar aqui nesse link, tá? E participar aí do nosso processo seletivo de alunos para a nossa terceira turma, né, da pós-graduação de drenagem aplicada na infraestrutura. Então, essa pós, pessoal, ela é focada em drenagem, tá? São 12 disciplinas, mais de 420 horas, né, voltadas lá para drenagem, com diversos profissionais aí, referências no mercado, estão atuando no mercado, para a gente trazer esse tema de forma didática, prática, tá? Para que você possa aprender e replicar no seu trabalho, ok? Então fica essa dica aí para vocês também, beleza? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente já dar início aos trabalhos, tá? Deixa eu jogar aqui na tela. Opa! Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, talvez você nunca tenha ouvido falar ainda de Swing, né? O que é Swing, SWMM. Então, olha só. O Swing é um software gratuito de modelagem hidrológica e hidrodinâmica de sistemas de drenagem, tá? Então, o que acontece, né? Nós temos dois processos muito importantes que acontecem quando nós vamos desenvolver um projeto de drenagem ou fazer uma análise de drenagem. O primeiro processo é um processo hidrológico. Então, vai chover naquela região que você está projetando. Essa chuva, parte dela vai se converter em escoamento superficial e esse escoamento superficial vai chegar no seu dispositivo, correto? Então, esse é o processo. Claro que parte da chuva vai evaporar, vai infiltrar, vai ser interceptado, mas aquela parcela que virou escoamento vai chegar lá na sua sarjeta,
vai chegar na sua boca coletora, no seu canal, etc, etc, tá? Bom, esse é um processo hidrológico, né? Então, converter essa chuva de projeto em escoamento é um processo hidrológico. Isso o Swim faz para nós, tá? Então, ele faz essa modelagem, essa conversão, né, para escoamento, ok? Então, é a modelagem hidrológica. Agora, hidrodinâmica é, olha, o Swim falando com você, ô engenheiro, eu converti aqui a chuva de projeto, tá, em escoamento, ok? Agora, você quer que eu pegue esse escoamento e coloque dentro da sua rede de drenagem, calcule para você velocidade, fluxo, lâmina d'água, a inclinação da lâmina d'água e outros parâmetros, né? Aí você fala, não, eu quero. Então é isso que ele faz, a modelagem hidrodinâmica. Ele pega aquele escoamento, né, que ele calculou na etapa hidrológica e coloca dentro das nossas redes de drenagem. E com isso a gente tem muitas saídas do software, né? Então, gráficos, tabelas, animações, plantas dinâmicas, que nos resultam em gráficos, né, ou valores, ou relatórios. Nós temos as informações de lâmina d'água a cada ponto do nosso modelo, lâmina d'água em cada PV, em cada rede, velocidade em cada rede, né? Então, muitas informações que vão corroborar para o nosso trabalho técnico, tá? Então, são essas duas etapas muito importantes aí de modelagem hidrológica e modelagem hidrodinâmica, ok? Beleza. Agora, nós vamos passar aqui juntos cerca de uns 30, 40 minutos, né? Então, por que você deveria investir o seu tempo aí, né? Nesses 30, 40 minutos para aprender essa técnica, né? Por que é importante, né? Por que desenvolver essas modelagens? Então, eu coloquei algumas justificativas para você se sentir confortável e saber que você está alocando o seu tempo num lugar certo, que vai te render muitos frutos, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, avaliar o escoamento gradualmente variado, tá? Por quê? Porque olha só, quando a gente faz o cálculo por Manning, equação de Manning, tá? Deixa eu até pegar uma lousa em branco aqui para a gente ver. Então imagina só, quando você calcula por Manning, que é o mais convencional, então tem uma rede aqui de drenagem, tá? Você calcular por Manning, você está dizendo que a sua lâmina d'água tem a mesma declividade do fundo, né? E a sua linha de energia também tem a mesma declividade do fundo, ok? Isso daqui é uma simplificação matemática, mas na prática isso aqui é difícil de acontecer, hein? Isso aqui é muito difícil de acontecer. Se você for pegar o livro aqui do Venteshoa, que é esse aqui que eu estou com o dedo, ó, Hidráulica de Canais Abertos, né? Ele relata nisso aqui, o escoamento permanente uniforme é quase impossível de acontecer. Então a gente faz uma simplificação. Na prática mesmo, o que acontece, né? Essa lâmina aqui, ó, ela é um pouco bagunçada, tá? Ela pode ser uma lâmina mais ou menos assim, ó, tá? Que vai subindo. Ou ela pode ser uma lâmina ao contrário, né? Ela pode ser uma lâmina que ela vá descendo aqui, ó, tá? Ah, por que descendo, né? Bom, se eu tiver aqui, por exemplo, um PV de queda, nessa lâmina realmente ela vai descendo pouco a pouco, porque ela vai acelerando pelo efeito da queda. Ok? Ah, mas por que subindo, então, né? O cenário que ela estaria subindo aqui a lâmina, né? Bom, aqui é um remanso, né? Imagine que na saída aqui, ó, eu tenho um efeito de maré aqui, ó. Então a lâmina d'água está aqui em cima, tá? Então ela vai ter um remanso. Então, essas variações, elas não são capturadas pela equação de Manning, mas ela é capturada pelo escoamento gradualmente variado. EGV. Isso daí a gente vê dentro do Swim. Swim calcula isso, tá? Outro ponto, pessoal, avaliar efeitos de jusante, como contrafluxo, maré, níveis d'água, fixo, né, que podem gerar remanso. É o que nós vimos aqui também, né? Então, quando a gente calcula por Manning, o que a gente está considerando, basicamente, né? Está considerando que na saída da rede está tudo livre, está tudo tranquilo, não tem nenhuma obstrução. Então, você calcula aqui a lâmina d'água, né? Calcula a lâmina d'água como se tivesse uma saída totalmente livre aqui, está bem tranquilo. Você que trabalha com projetos em região litorânea vai saber que não é assim, né? Muitas vezes você tem aqui a sua rede, né, que termina aqui, por exemplo, tá? Só que aí você tem aqui um perfil, né? Daqui a pouco você tem um curso d'água já aqui formado, né? E esse curso d'água, muitas vezes, quando tiver aqui chegando muita vazão da rede, quer dizer que está chovendo bastante, pode ser que aquela lâmina d'água lá, normal do seu curso d'água,
comece a aumentar gradativamente. E aí a sua saída da rede de drenagem, ela não está mais 100% livre, né? Ela começa a... Só pegar o marca-texto. Começa já a ter uma influência aqui, ó, desse nível d'água de jusante. Então, pode ser que a sua rede de drenagem aqui tenha que ser um pouco maior, por causa dessas influências. Ah, não foi avaliado isso. Pode ter um remanso aqui na rede, que pode gerar um contrafluxo. Isso daqui, pessoal, no Excel, você até consegue fazer, né, uma análise assim, mais detalhada, mas dá um baita de um trabalho, demora um baita de um tempo, né? É bom você aprender para entender o conceito, o processo, eu sempre recomendo isso, né? Mas, obviamente, o Swim, ele faz essa análise para a gente, tá? Você escolhe a sua condição de jusante, você vai ter maré, se é livre, se tem um nível d'água fixo, né? Às vezes está jogando num reservatório, então tudo isso, tá? Propagação de hidrogramas ao longo das redes. Como eu comentei, a modelagem hidrodinâmica. Então, imagina só, modelagem hidrológica, tá? Modelagem hidrológica, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os nossos bloquinhos de chuva, né, que vão estar acontecendo ao longo do tempo e vai criar um hidrograma. Ok? Agora, a modelagem hidrodinâmica, ele vai pegar aqui, ó, esse hidrograma, vai inserir na nossa rede e vai propagar esse hidrograma na nossa rede. Aí, com isso, o que a gente vai ter de informação? Eu vou ter aqui a minha lâmina d'água, né, em cada pedaço do meu sistema de drenagem. Eu vou ter aqui a minha velocidade, tá, em metros por segundo. Tá? Vou ter o volume escoado. Então, vou ter muitas informações aqui que vão me ajudar a avaliar tecnicamente o meu sistema de drenagem. Ou seja, se a minha rede realmente está dando conta, se as cotas do PV estão atendendo, se a velocidade não está muito alta em algum ponto, né, que eu não tinha previsto no cálculo mais simples de Manning, tá? Então, toda essa análise aqui ela é muito importante para a segurança do seu projeto. Depois a gente tem um outro detalhe que é o seguinte: todo o sistema de drenagem é conectado, tá? Quando a gente faz um cálculo, um dimensionamento no Excel, a gente vai dimensionando por trecho, né? Vai avaliando por trecho. Ok, mas aqui no Swing a gente conecta todos os pontos. Então, aquela bacia que joga no PV, esse PV joga para a rede acumula com outro PV, vai para outra rede, assim vai. Então, todo esse acúmulo que é gerado, né, desse balanço hídrico aí da sua modelagem, é feita pelo Swing, tá? Então, um exemplo aqui, pessoal. Tem aqui o loteamento, que foi modelado uma rua do loteamento, né? Então, olha só, essa bacia aqui, ela deságua nesse PV1, né? Aí o hidrograma é propagado pelo trecho 1, vai para o PV2. Ao mesmo tempo, no PV2, ele recebe também a vazão do S2. Então, cai no PV2. Aí o PV2 tem uma somatória de hidrogramas que propaga para o PV3. Quando chega no PV3, está chegando a vazão propagada, mas está chegando também a vazão do S3. Né? Então, toda essa convolução, esse acúmulo de hidrogramas, essa somatória de hidrogramas, é feito direto pelo software. Tá? Então, você tem um sistema integrado aí na modelagem. Outro ponto, né, pessoal? Hoje em dia, esse tipo de modelagem é bastante valorizado. Por quê? Porque te dá muita clareza para o seu projeto, tá? E você atuar com drenagem sem ter clareza é atuar sem ter segurança, tá? Porque uma coisa puxa a outra. É o conhecimento, né, passado numa forma organizada, sequenciada e didática, né? Aí você aprende. Você aprender, você tem clareza do que você vai fazer, então, no seu processo de modelagem, de cálculo, de projeto. Tem essa clareza, aí você tem segurança. Agora, se não tem clareza, não tem segurança, tá? Então, as consultorias são muito valorizadas, tanto por trazer segurança para o projeto, como pela mão de obra, que é pouca gente, né, que domina aí a parte de modelagem, é escasso, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês desse ano. A gente fez um trabalho aqui, uma consultoria de 5 dias, tá? Trabalhados, né? Deixa eu atualizar que deu um erro aqui. 5 dias trabalhados, né? Então, essa consultoria aqui, pessoal, deixa eu minimizar aqui de novo.
Vamos lá. Essa consultoria aqui, pessoal, foram 5 dias trabalhados, um faturamento de 12 mil. Uma modelagem muito, muito simples, né? Era um loteamento com 19 subbacias, aí foi modelado uma subbacia só, né? Com 2 trincheiras de infiltração, inclusive técnica lead, né? E é um faturamento de 12 mil, né? Então, é um trabalho muito rápido, ali, muito simples, né? Obviamente que quando você tem uma área maior, né? Aí, obviamente, o valor vai aumentando e a complexidade pode ir aumentando. Mas isso aqui mostra um retorno rápido aqui de uma consultoria aí de 12 mil. E aqui até na descrição da nota, né? Tá com modelagem hidrológica e hidrodinâmica no swing, tá? Como a gente tem abordado aqui com vocês, ok? Então, obviamente, é uma técnica que você vai desenvolver para você prestar consultorias aí no mercado também. E por fim, pessoal, gestão do sistema de drenagem local e acompanhamento. Então, ele funciona muito bem também para gestão, né? Ou seja, a partir do momento que eu desenvolvi o meu modelo e foi implantado o meu loteamento, eu tenho um poder de gestão muito grande, né? Porque passou lá um tempo, o pessoal quer fazer um reservatório agora de detenção. Se eu tenho já tudo modelado, eu vou inserir o reservatório, vou já ter uma visão ali de futuros cenários com o reservatório e já vou ter uma resposta rápida para o cliente, né? Então, essa visão de gestão, deu uma cheia aqui na região, vamos simular essa cheia na modelagem, ver quais foram os gargalos, o que pode ser melhorado, o que não pode, onde está falhando, né? Então, esse poder de gestão é muito importante também que a ferramenta traz, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos para o passo a passo aqui da coisa. Porque olha só, primeiro passo de tudo aqui, né? Primeiro passo é a gente ter uma configuração inicial básica, tá? O que é essa configuração inicial básica? Quando você usa o Swing, por exemplo, essa minha versão aqui é uma versão norte-americana, né? A versão mais original possível aí, direto da EPA lá dos Estados Unidos. Então, ela tem aqui embaixo, ó, por exemplo, a questão de unidades, né? Eu estou com o mouse aqui. CMS é metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho que já setar essa unidade no começo do software, porque se eu não seto, pode ser que ele venha como pés cúbicos por segundo. Todos os dados que eu vou inserindo, ele vai estar utilizando um padrão de unidades que a gente não utiliza aqui no Brasil, tá? Então, recomendação, deixa CMS aqui, ok? E aqui em Project, ó, vou vir aqui em Project Default, né? Você já colocar algumas informações de nomenclaturas, para quando você for criando os objetos, aparecer os nomes. Tá vendo que o meu modelo aqui está aparecendo, ó, PV1, T1, S2, PV2? Por quê? Eu vim aqui nessa janela e coloquei todo o pluviômetro que eu for criar, tem que estar com o prefixo pluv. Toda a subbacia com S, então S1, S2, S3, todas as junções, os PVs com PV, PV1, PV2, tá? Então isso daqui ajuda bastante, tá? Porque quando você vai criando o modelo, uma grande dificuldade aí que você pode se perder, né, na modelagem é organização. Não tem como você pegar, abrir um modelo e sair fazendo de qualquer jeito, tá? Tem que começar de forma organizada para você conseguir ter clareza ao longo do processo e saber o que está fazendo e quais dados você está puxando de cada ponto, tá? Não dá para ficar bagunçado. Então, a nomenclatura aqui e as unidades são primordiais, ok? Um segundo ponto, pessoal, que está aqui, é a inserção de mapa de fundo. Perceba que eu tenho aqui um mapa de fundo, ó, que é o loteamento, né? Que é uma imagem que você vai inserir para te nortear aqui dentro. E aí, como que você faz isso? Você vem aqui em View, Backdrop, e aí você vem aqui, ó, o meu tá bloqueado Load, né? Mas você vem aqui em Load, e ele vai abrir lá uma lupinha para você achar o seu mapa de fundo no seu computador. Aí você carrega ele, e depois você vem aqui em Watermark, para ele ficar bem clarinho assim, tá vendo? Porque se você deixa sem o Watermark, ele fica bem forte aqui, fica meio ruim, né, para você ir modelando, ver a nomenclatura, pode atrapalhar um pouco aí na sua visão, ok? Então, eu costumo fazer aqui essa modelagem e insiro ela aqui também, né, esse backdrop e coloco o watermark.
ok? Você pode até, inclusive, colocar até um preto e branco aqui, tá? Então, você pode brincar um pouco com essa simbologia, mas eu costumo deixar o watermark. Beleza. Terceiro passo aqui, pessoal, criação dos objetos. Quais objetos? No mínimo esses daqui, né, para você modelar, né? Ah, mas eu não posso modelar bomba? Pode, né? Pode modelar bomba, pode modelar reservatório, pode modelar sarjeta, boca coletora, né? Você pode modelar do sistema inteiro, basicamente, tá? Mas uma modelagem básica da coisa, você vai ter pelo menos esses elementos aqui, né? Pluviômetro, que você vai inserir os dados de chuva. Aí você vai ter os PVs, né, que vão ser aí os pontos de junção das redes. Você vai ter o exutório, que é a saída do modelo. Você vai ter as próprias redes, né, que vão estar conduzindo o escoamento. E você vai ter as subbacias. Para você criar esses objetos, como eu tenho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um objeto, é um PV. Isso aqui é um objeto, é uma subbacia. Essa linha mais grossa é um objeto, ó, é uma rede de drenagem. Para você criar esses objetos, é só você utilizar essa paletinha aqui, ó, de objetos do lado direito. Se você para com o mouse aqui em cima, por exemplo, ó, o que vai aparecer? Adicionar a rain gauge, né? Adicionar um pluviômetro. Se eu paro aqui em cima, ó, adicionar subbacia, adicionar junção, adicionar exutório, por aí vai. Ok? Então imagine que eu vou fazer aqui a modelagem dessa rua aqui, ó, tá? Então eu criaria aqui o pluviômetro, né? Então vamos jogar aqui um pluviômetro, ó. Cliquei na nuvenzinha chovendo, pluve 2, tá vendo? Deixa eu só arrastar ele para fora aqui. Não, posso deixar ele aqui, vou fazer da rua de baixo aqui. Então, olha só, coloquei aqui o pluviômetro. Agora eu vou criar os meus PVs, ó. Cliquei no PV e vem aqui, ó. PV, 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 PV. Beleza, agora eu vou ligar os meus PVs com redes, né? Estou criando os objetos. Vem aqui nessa linha de rede, ó, adicionar a conduit link, né? Então tudo para ele é conduto, tá? Se é rede, se é sarjeta, se é canal, tudo é conduto. Depois a gente só muda a geometria. Então vou conectar aqui o PV6 com o PV7, PV7 com o PV8, PV8 com o PV9, PV9 com o PV10, PV10 com o PV11. Beleza? Então criei minhas redes. Agora eu vou criar minhas subbacias. Então, vou vir aqui nessa adicionar a subcatchment e vou criar aqui as minhas subbacias que já foram delimitadas lá no projeto. Então, vou contornar aqui a minha subbacia. E no último ponto, clica com o botão direito. Aí ele fecha aqui o meu polígono. Então, vou criar aqui outra subbacia. Então, o último ponto também fecha com o polígono. Vou criar só mais uma aqui para vocês verem, ó. Aqui, 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 fecha com o polígono, tá? Então, posso criando as subbacias também. Então, dessa forma, a gente vai criando os objetos, né? A gente vai criando aqui todos esses objetos, ok? Esses objetos aqui, então, pessoal, depois de criados, eles precisam ser... Deixa eu só ir apagando eles aqui. Editados, tá? Então, uma etapa aqui, ó, é a criação desses objetos, como nós vimos esse processo aí. Só que só criar o objeto não adianta, né? Porque o objeto vai vir, se você olhar aqui, ó, meu PV, vem tudo zerado nele, ó, tá vendo? Não tem informação nenhuma dele. Então o software sabe que tem um PV ali, mas não sabe nada dele aqui. A rede, ó, também, ó. Tem até um preset aqui que é circular, a altura de 1 metro, ó, a extensão 400 metros, então tem que ir mudando esses dados aqui, né? Esse mudar esses dados aqui quer dizer editar os objetos. Então, edição dos objetos, que é o próximo passo. Para cada objeto que a gente criou aqui, tá? Então, por exemplo, subbacia, o que a gente vai precisar aqui? Um estudo prévio de caracterização. Por exemplo, vou abrir aqui um Excel. Olha só, eu tenho aqui, vamos pegar aqui esse desenho. Eu tenho aqui, então, na minha rua A, tá? Que é essa primeira rua aqui, ó. Ok? Eu tenho uma cota mais alta dela,
que é a cota 587,50, que está bem aqui, ó. Então, a água daqui ela desce para calçada, para sarjeta e vai embora. Ok? E eu vou ter o ponto mais baixo dela aqui, parando nessa subbacia aqui, ó, da rua A, 570,31. Então, pegando a modelagem da rua A, que é essa rua aqui inicial, eu teria essas duas cotas. Então, caracterizando aqui as cotas alta e baixa. Aí o tempo de recorrência que a gente vai usar, projeto de microdrenagem aí no máximo que é usado é uns 10 anos, né? O comprimento do Talveg. Qual que seria o Talveg aqui, por exemplo, né? Dessa bacia. Se a gente fosse desenhar ele aqui, ó, seria, pegar ela aqui, ó, seria algo mais ou menos assim, ó. Então eu tenho aqui o ponto mais alto, né? Aí a água vem para cá, vem para a sarjeta, entra na boca coletora, vai para a rede. Aí da rede é que ela vai embora. Vai para rede, até chegar no ponto final aqui de análise, né? Então esse seria o nosso Talveg, né? Então, Talveg de uns 290 metros. Com isso, a gente calcula, então, desnível, tempo de concentração, intensidade de chuva pela IDF local. Então, a gente faz todos esses cálculos aí, né? E faz uma caracterização de cada subbacia. Por exemplo, essa subbacia aqui, ó, ela tem uma área, né? Ela tem um coeficiente de runoff, ela tem uma largura. Essa daqui tem uma outra área, outro coeficiente de runoff, ou aqui no caso é até igual, né? Uma outra largura, essa daqui também. Então, cada subbaciazinha que está dentro dessa bacia maior, aqui da rua A, tem as suas características. Por isso que a gente vai elencando aqui, ó, a área da bacia, a largura, cota alta, cota baixa da bacia, desnível, comprimento de Talveg de cada subbacia, declividade, coeficiente de runoff. Tá vendo? Então, isso daqui é uma caracterização que a gente está fazendo de cada subbaciazinha do nosso modelo. Isso aqui eu preciso ter em mãos para a gente jogar dentro do software e alimentar o software. Tá? Então, em subbacias, ó, preciso fazer essa caracterização. Em redes, preciso ter um estudo prévio das cotas e dos diâmetros. Tá? Então, aqui perceba que eu tenho aqui as nossas redes. Ó. A rede T1, ela começa no PV1 e termina no PV2. Então, ela tem aqui 50 metros, um diâmetro de 40 centímetros, né? E a declividade dela vai estar atrelada ao PV1 e PV2, tá vendo? Ela começa no PV1, termina no PV2, tá? Então, quando eu olho aqui na modelagem, a rede, ó, ela tem aqui um formato circular, é circular mesmo, né? Tem outras opções aqui também, tá? Mas no caso vai ser circular. A altura vai ser 40 centímetros, que é o diâmetro. Comprimento dela é 50 metros. Rugosidade, 0,013, né? Porque é o concreto, e por aí vai. Então, essas informações aqui também passam, né, por esse estudo prévio das cotas aqui. Vou até apagar a cota, vamos deixar a cota só para o PV. Então, estudo prévio dos diâmetros, né? E vamos acrescentar aqui, ó, diâmetro, rugosidade, comprimento, tá? Então, essas informações. Beleza, exutório. Exutório é o ponto de saída. Nesse caso aqui, a gente fez a modelagem da rua A e parou aqui, né? Como se fosse o exutório aqui. Mas, na verdade, o exutório de todo o loteamento é lá embaixo, aqui, perto do córrego, né? Mas como a gente parou aqui, aqui é a saída do modelo da rua A, tá? Então, esse exutório aqui, a gente tem que ter um estudo prévio também da cota dele, né? Ou seja, imagine que no trecho final aqui, ó, vamos pegar aqui um quadro branco. Imagine que eu tenho aqui um PV, aí aqui sai a rede, aí tem outro PV, aí sai a rede e chega aqui no ponto final. Qual que é, né? Qual que é essa cota aqui, ó, final, né? Essa cota final é importante, tá? Outra coisa importante para o exutório, vai ter nível d'água aqui ou não vai, né? Se não tiver nível d'água, é uma condição livre, a água sai livremente. Se tiver um nível d'água, qual que é a cota do NA? Ou qual a variação que posso ter do NA, desde o NA mais baixo até o NA mais alto, como se fosse uma maré. Então, essas características a gente precisa inserir aqui, ó, no exutório.
Por isso que eu tenho tipo livre, que é saída livre, uma lâmina normal, uma lâmina fixa, maré, uma série de dados de variação da lâmina d'água. Eu tenho a cota aqui, ó, também no meu exutório, tá? Então, esse levantamento é importante. Se for saída livre, é free. Se tiver um reservatório com uma cota fixa, você vem aqui em fixo, né? E coloca aqui a cota dela aqui, né? Se tiver maré, você coloca a maré e cria uma série de maré aqui para você, tá? Então, esses dados, pessoal, de saída aqui são atrelados ao nosso exutório, certo? Depois tem os PVs. Aí PV passa muito pela questão de cota. Lembra que a gente falou que a rede aqui está atrelada ao PV1 e PV2? Então, aqui qual que é a cota do PV1, qual que é a cota do PV2? Aí é a cota de apoio mesmo, tá? Aqui na topografia a gente tem a cota do terreno. Então, o que a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, aqui nos PVs, nessa planilha aqui, a gente coloca a cota do terreno. Vamos pegar o PV1. Ó. PV1 tem a cota 585, certo? Do terreno. Então, PV1, qual que é o recobrimento do PV? Da rede, né? Que está saindo do PV? 1 metro. Qual que é o diâmetro da rede? 40 centímetros. Então, com essas três informações, a gente calcula a cota de fundo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Vou apagar aqui. Ele está fazendo a seguinte conta, né? Tem aqui o meu PV. Está saindo a rede. Certo? Aí está o terreno lá em cima. Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a cota do terreno, que é 585. 585. Aí ele fala, qual que é o recobrimento? O recobrimento é até a minha rede, vai ser de 1 metro. Está aqui na planilha também. Qual que é o diâmetro da rede? O diâmetro interno da rede é 40 centímetros. Só que ainda tem aquela pequena espessura da rede, né? Aqui em cima e aqui embaixo, que vai dar mais uns 10 centímetros aí. Então, ele está pegando aqui o 585, que é a cota do terreno, menos 1 metro, menos 0,40, menos 0,10. Aí ele vai chegar na nossa cota de apoio, que é 583,50. Tá? Que vai ser essa cota aqui de baixo. Ó. E é bem essa cota que a gente vai ter que colocar no PV lá no swing. Tá? Então, se for olhar aqui, ó, PV, ó, a cota 583,50. Certo? Então, essas cotas são muito importantes aqui para a gente modelar os PVs. E por fim, o pluviômetro, a gente tem que ter um estudo prévio de chuva, como eu mostrei para vocês no Excel aqui, ó. Então, cota alta, baixa, TR, TC, né, intensidade. Então, esses dados aqui a gente vai ter que inserir no software. O software não vai pegar uma chuva qualquer e calcular, né? Ele vai pegar a chuva que você especificou e calcular, fazer a modelagem hidrológica a partir da chuva que você calculou aqui antes, tá? Então, para fazer a modelagem hidrológica, ele pede a chuva de projeto. Aí você coloca a chuva de projeto, que é, aqui no caso, 455 milímetros por hora. Aí vai fazer toda aquela transformação de o que vai sobrar de escoamento. E aí, com esse escoamento, ele vai propagar nas nossas redes e PVs. Ok? Então, beleza. Aí depois nós temos aqui a configuração do modelo. Quais são os métodos que a gente vai trabalhar e o intervalo de tempo. No Swing aqui, se a gente vem aqui em Options, na mãozinha amarela, eu consigo mudar ó, os processos que eu quero modelar. Nesse caso, por exemplo, Rainfall Runoff, né? Eu quero modelar chuva-vazão, sim, modelagem hidrológica. E Flow Routing, né? Quero modelar a propagação de onda de fluxo, sim, também, tá? Agora, Routing método, né? O método de propagação. Tem o método mais simplificado, que é como se fosse um Manning, né? E tem o Dynamic Wave, que resolve as equações de Saint-Venant, que ó, não dá para a gente se aprofundar aqui nessa aula, né? Mas trabalha com todos os termos da equação de Saint-Venant que nós adotamos aqui, né? Na maior parte dos casos, tá? Depois, modelo de infiltração, também não dá para aprofundar aqui, mas tenho vários modelos aí. Orton, Green Empty, Curve Number, né? Normalmente, modelo menor, quando vai trabalhar com método racional, o próprio Swing recomenda o Orton, tá? E algumas configurações básicas dele. Depois tem o Time Steps, que é o passo de tempo aqui para o nosso relatório.
passo de tempo para cálculo, né? Então a gente configura sempre um passo de tempo menor do que a nossa chuva, né? Para ficar bem discretizado. Então nós fazemos essa configuração antes de clicar nesse raiozinho ali para dar uma simulação. Só vou apagar esses objetos aqui para a gente ver a simulação, né? Pode apagar aqui os PVs, ele já deleta as redes, né, conectadas. Beleza. Tá. Aqui eu tinha mudado, esqueci de corrigir aqui, ó. Voltar para a fria saída, né? E calcular. Beleza. Então aí o próximo passo, pessoal, é realizar a simulação, que é basicamente clicar nesse raiozinho. Ele mostra aqui uma margem de erro, tanto para modelagem hidrológica e para hidrodinâmica, mas o erro está bem pequenininho, né? Então, abaixo de 5% não é nada preocupante, tá? Quase zero o erro aqui, tá? Bom, feito isso, aí nós podemos fazer as análises aqui, ó, via relatório, gráfico, tabela, animação, planta dinâmica, né? Relatório, pessoal, não é um dos relatórios mais bonitos aí que a gente tem, não, tá? Mas ele é bastante prático, ó. Então ele mostra aqui o que foi modelado: flow routing, que é propagação de onda de fluxo, modelagem hidrológica, qual que é a unidade, né? Qual que é o método de infiltração, método de propagação, né? Aqui embaixo ele mostra o total de precipitação, 25 milímetros, o total aqui do escoamento, da infiltração e por aí vai. Então ele é bem preto no branco aqui no relatório, tá? Aqui a gente consegue também, nesse item de map aqui em cima, configurar a visualização aqui das nossas subbacias para escoamento, dos nós para profundidade e das redes para velocidade. Então, conforme a gente vai andando aqui no tempo, ó, a gente vai vendo essa mudança aí, tá vendo? Então, dá para ver pelas paletas de cores, ó, que quando vai ficando mais crítico a situação, seja na velocidade, ou na lâmina d'água, ou no escoamento, ela vai ficando mais próxima de vermelho, né? Então, a gente vai vendo aqui toda essa dinâmica, depois passou a onda de cheia, volta tudo ao normal, tá? Dando um play aqui, dá para a gente ver um pouco dessa transição passo a passo. Então, tudo parado, sem chuva, né? Começou a chover, começou a chegar escoamento, aumentou a velocidade, trecho vermelho com alta velocidade. Passou a chuva, passou aquela onda de cheia, volta tudo para o estágio original, tá? Consigo também clicar no meu PV inicial, vem aqui nesse item aqui de gráfico, ó, vou adicionar ele, venho no meu PV final e adiciono também. E aí eu consigo ver o meu perfil longitudinal da minha rede. E conforme eu vou passando aqui no tempo também, ó, a gente vai ver na lâmina d'água subindo e descendo na rede, tá? Outra forma de visualizar. Posso também clicar no meu PV, vim aqui nesse ícone de gráfico, né? E no meu PV quero ver profundidade. Não, vou ver aqui vazão. Vou mudar aqui para vazão total. Vou pegar o PV2, adicionar. Pegar o PV3, adicionar. PV4, adicionar. Tá bom, né? Então, olha só, eu vejo os gráficos dos hidrogramas, ó, tá? Só vou ajustar o eixo X para ver melhor. Ó, hidrograma vermelho, que é o PV1, depois o PV2, PV3 e PV4. Então, vai aumentando aqui nossas vazões de pico por cada hidrograma. E posso ver também por tabela, né? Então, posso vir aqui em objeto, pegar o PV4 e ver profundidade. Aí eu vejo aqui a profundidade a cada passo no tempo no nosso PV4, tá? Então, aqui muitas extrações de dados aqui, tanto por animação, tabela, gráfico, relatório, planta dinâmica, né? Que a gente tem basicamente tudo detalhado, né? Nível de velocidade, nível de água para cada passo de tempo, velocidade para cada passo de tempo, onde está crítico, onde está vermelho, onde está passando. Então, aqui a gente consegue fazer toda essa gestão e ajustes aqui nesse projeto, certo? Então, pessoal, você que quer aí se aprofundar, né, no Swim, você tem dois caminhos aí que a gente separou para vocês, que são bem óbvios, né? O primeiro caminho aqui é basicamente os manuais do Swim, até dentro da nossa plataforma, tem uma parte aqui de biblioteca. Biblioteca, a gente separou todos os manuais Swim aqui, ó. Tá? Manual do usuário, qualidade, hidráulica, hidrologia e manual aqui de exemplos, tá? Então, você clicando aqui em hidrologia, clica aqui
e aí você já acessa o manual por aqui. É o manual do swing. O de hidrologia tem cerca de 233 páginas. Infelizmente é tudo em inglês, né, pessoal? Mas hoje em dia, aí, com os tradutores, inteligência artificial, né, ou você que já domina o inglês, não vai ter muito problema. É claro que é um material frio, né, que é um manual, então não vai ter ninguém te explicando o que está acontecendo aqui, né? Vai ser basicamente pela sua leitura e entendimento, né? Mas é um material aí direto do software aí, né, que é disponível para várias áreas, né? Então, área de hidrologia, drenagem e por aí vai, tá? Agora, um outro caminho mais facilitado para vocês, ainda aqui na plataforma, nós temos diversos treinamentos aqui dentro, né? Um dos treinamentos é de drenagem urbana, e aqui nós temos um módulo só de swing. Então, aqui a gente mostra aqui vários exemplos aqui do swing, né? Então, a gente tem aqui basicamente esse aprofundamento aqui para você dominar o swing dentro desse módulo de modelagem de swing, que está dentro aqui do treinamento de drenagem urbana, que está dentro da nossa plataforma, que tem uma porrada de treinamento aqui para você se capacitar, ok? Então, pessoal, de forma aqui resumida, né, que nós vemos basicamente aqui, né? Primeiro ponto, o que é o swing, né? Para você entender o que é essa ferramenta, o que ela pode fazer. Por que você deve desenvolver essas modelagens do swing? Né? Então, 5, 6 justificativas aqui plausíveis, né? Para você se atentar, né? Tanto a questão técnica de regime de escoamento, efeito na saída de maré, propagação de hidrograma, conexão de todo o sistema, também aí visões profissionais, né? De você se destacar no mercado, se tornar uma referência aí numa área pouco explorada ainda, né, e fazer a gestão dos seus trabalhos. E aí nós mostramos todos os principais primeiros passos aqui para uma modelagem simples dentro do swing, né, e por fim aqui 2 caminhos para você se aprofundar nesse assunto. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha agregado aí para vocês, né, tenha clareado esse caminho para quem deseja ingressar nas modelagens com swing, ok? Fica, então, essas dicas aqui para vocês. Beleza? Você que não deixou o seu like ainda, ó, deixa o seu like antes de sair. O YouTube distribui mais o vídeo, apresenta para outros profissionais. Quando tem mais interação, deixa aí também, clica aí no botãozinho de compartilhar e manda para 2, 3 colegas da área que tem interesse. E se inscreva no canal para você não ficar por fora das novidades. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Link da pós-graduação está na descrição desse vídeo também, ok? Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.